Ei, bem-vindos ao nosso Clube dos Olhos, quarta-feira, com a Claudinha, Ana Cláudia de Almeida, aí, nossa bióloga, que agora é especialista, nossa especialista aí. Então, vamos lá, Claudinha. Eu acho que você. Obrigada, Bernadette, mas tiro especialista. Eu sou uma estudante ainda. Ah, para mim é especialista, então tá bom. Obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui. É, a Bernadette e o Vitor me convidaram para falar um pouquinho, né, das rodas químicas dos óleos essenciais. Como eu sempre digo, eu sou uma amante dos óleos essenciais, mas eu não sou uma bioquímica, né? Eu conheço os óleos essenciais, quem me apresentou os óleos essenciais foi a Bernadette. Eu sou uma consultora de bem-estar há 1 ano e 3 meses, e eu venho me dedicando a estudar essas moléculas, né? Como que elas funcionam no nosso corpo e estudar essas rodas químicas para facilitar um pouco a compreensão dos óleos essenciais. Então, os nossos objetivos traçados, né? É, esses são os primários, né? Que seria conhecer as propriedades comuns dos óleos, né? Muitas das vezes a gente pode não gostar do cheiro de um óleo, mas a gente precisa das propriedades daquele óleo. Então, a gente pode, ao conhecer essas propriedades comuns, a gente pode estar usando um outro óleo que tem um aroma mais agradável para a gente. Ou, por exemplo, o meu óleo acabou e eu preciso daquela propriedade daquele óleo, né? Eu preciso daquele benefício e eu não tenho, porque ele acabou. Então, qual óleo eu vou usar? Qual óleo eu tenho que eu posso estar lançando mão nesse momento? E conhecendo essas propriedades, nós vamos mais facilmente poder atender às necessidades específicas de saúde, podendo fazer um mix pessoal, não só apenas, né, para nós, como para as pessoas que nós temos o objetivo de ajudar. Um outro princípio fundamental que eu considero ao estudar essas estruturas químicas dos óleos essenciais, como eu falei, é dar uma base para a gente poder entender, né, como é que é a influência dessas estruturas no nosso metabolismo, como que elas são absorvidas no nosso corpo, né? Como que elas cheiram e quais são as suas atividades biológicas. Então, isso para mim, né, que estou estudando, é fundamental conhecer essa absorção, esse metabolismo, né, e como que eles podem estar influenciando as nossas atividades biológicas, tem sido a minha grande paixão, né, nessa caminhada aí com os óleos essenciais. Eu não vou falar de química, tá, gente, profundamente, porque nem dá para isso, mas eu vou relembrar alguns conceitos, e o principal conceito que eu gostaria de relembrar é que os óleos essenciais eles são compostos por moléculas orgânicas, né? E os principais elementos, ou seja, os principais átomos que entram nessa composição química são os não metais. E também não são todos, né? Os principais é o que forma o nosso inoque. Né? O que é o nosso inoque? É o nitrogênio, é o hidrogênio, é o oxigênio e o carbono. Pode ser inox, porque nós temos alguns componentes químicos também que apresentam o enxofre, mas ele aparece em bem menos quantidade. Né? Então, esses são os principais elementos químicos, tá certo? Nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, carbono e o enxofre, formando aí uma palavrinha que é o nosso inox. Né? O inoque, né, é a base da construção das moléculas orgânicas. Tá bom? Então, o que é uma molécula orgânica? É aquela que, na sua formação, tem o átomo de carbono. Né? E o átomo de carbono, devido aí a características, né, do átomo, ele tem uma valência de até 4 ligações químicas, e isso também é importante para a gente nos óleos essenciais, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente.
Ora, quando eu reúno, né, numa molécula, porque a molécula é formada pela essa reunião de átomos, mas quando eu não uso todos os átomos que eu falei agora no nhoque, quando a gente só usa carbono e hidrogênio, então percebam que eu tenho aí 4 moléculas, né, exemplificadas, que só tem carbono e hidrogênio na sua estrutura química. Né? Essa estrutura pode ser linear, só com ligações simples entre os carbonos. Eu posso ter formações cíclicas, né? Ou seja, anéis, esses carbonos fechando uma figurinha geométrica. Eu tenho moléculas que apresentam ligações triplas ou duplas entre carbonos, e eu tenho também cadeias ramificadas. Mas o que todas essas moléculas têm em comum? Não importa a sua forma, todas elas são formadas por hidrogênio e carbono, apenas. Perceberam? O que muda é a quantidade e a forma que essa molécula ela tem, estrutural. Ora, o que é essa molécula? Como que ela é retratada? Ela é um hidrocarboneto, tá certo? Então, só formada por hidrogênio e carbono. Aonde é que entram esses hidrocarbonetos nos nossos óleos essenciais? Eles são as moléculas, né, de base de formação para todas as moléculas que vão entrar nos óleos essenciais. Né? A nossa unidade de formação de um composto aromático é um isopreno, que vai dar origem aí aos terpenos, que são os compostos aromáticos formadores dos óleos essenciais. Então, observe o que é um isopreno. O isopreno é uma molécula simples, é um hidrocarboneto, né? Só carbono e hidrogênio, com 5 carbonos na sua estrutura química. Aqui uma outra forma de representar, e é dessa forma que a gente vai mais ver aqui na apresentação. Então, olha só, a minha base de formação do óleo essencial é o isopreno, tá? Que é uma molécula que é um hidrocarboneto. Né? Mas, quando eu faço uma reação química de adição, ou seja, eu vou unir 2 isoprenos especificamente, né? Eu vou dar origem a uma molécula aqui um pouquinho maior, obviamente que se cada isopreno tem 5 carbonos, aqui eu estou com uma molécula de 10 carbonos, e esse terpeno deixa de ser referido como um isopreno, ele passa a ser um monoterpeno. Então, o que é um monoterpeno? É a união de 2 isoprenos, tá certo? É uma molécula formadora dos óleos essenciais que tem 10 carbonos. Ora, quais as características físicas comuns a todos os monoterpenos que nós encontramos nos nossos óleos essenciais? Eles têm baixo peso molecular, isso é super importante, porque tendo baixo peso molecular, são moléculas bem pequenas e eles passam facilmente pela membrana plasmática das nossas células, normalmente apresentam, né, uma cor clara, eles não são viscosos, então facilita o transporte dessas substâncias no nosso corpo, tem alta volatilidade os monoterpenos e eles têm normalmente um aroma muito forte, né? Quais são os principais monoterpenos que a gente vai encontrar aí nos nossos óleos essenciais? Né? Quais são esses óleos que têm monoterpenos? A gente tem o toranja, o laranja, o olíbano, o juniper berry. Percebam que para cada monoterpeno eu tenho uma determinada quantidade, né, de uma substância que é um monoterpeno. Agora, a gente sabe que esse óleo essencial não tem apenas essa molécula. Né? Ele tem um óleo essencial, ele vai variar aí de 30 a centenas de compostos químicos. Tá? Mas percebam que o toranja, por exemplo, aproximadamente 97% da sua característica química, da sua composição química, ela se deve à presença do limoneno, que é um monoterpeno. Então, percebam aqui que nós podemos variar aqui um númerozinho, né, de 1 a 5, e aqui vão estar os principais efeitos desses monoterpenos
no nosso corpo. Limpeza antioxidante, promove o crescimento normal das células, repele insetos. Então, quais são esses óleos? Ora, eles podem, por exemplo, a toranja e a laranja, o limão, o lima, o olíbano, o whitefield, o juniper, percebam que eles todos têm 5. Então, todos eles têm um efeito, né, de intensificar o humor, de ter aquele start, né, na cognição, na saúde cognitiva, são estimulantes. Né? Então, vejam que todos os óleos que têm monoterpenos, né, eles têm características comuns que nós podemos estar lançando mão desses óleos. Por exemplo, se eu não tenho um melaleuca que me dá uma limpeza, né, de pele, por exemplo, eu posso usar o laranja, é só não ir ao sol. Né? Aí a gente tem que ter aí o cuidado. Mas eu posso usar o bergamota, se eu estou fazendo uma limpeza noturna, por exemplo, tá certo? Então, esses são os principais efeitos dos monoterpenos nessas estruturas químicas. Quando eu tenho a união de 3 isoprenos, eu formo um sesquiterpeno. Então, percebam que eu estou com 15 carbonos nessa molécula. Obviamente que ela vai apresentar um peso molecular maior. Ela vai ser menos volátil. Né? É mais densa. A gente pega um óleo sesquiterpeno, ele é mais denso. Né? E aí, os sesquiterpenos têm uma característica muito legal. Eles são importantes contribuintes para a funcionalidade sinergética dos óleos. Né? Normalmente a gente fala muito do frankincense, né? Que ele dá uma realçada no poder, ele fortalece a ação de outros óleos, mas essa não é uma característica específica do frankincense. Né? Os sesquiterpenos têm essas características comuns, tá certo? E aqui, então, alguns óleos, né, sesquiterpenos, com os principais efeitos na saúde. Percebam que eu já entrei ali com uma saúde digestiva, com uma circulação saudável, eu permaneço com a limpeza. Aliás, a limpeza, gente, é uma característica dos óleos essenciais, tá bom? Então, eu já tenho ali ó, o cedro, o patchouli, o vetiver, e percebam que eles também têm funções similares. Por exemplo, o lang-lang. O lang-lang ele tem 5, a mirra também tem 5, melissa também tem 5, patchouli também tem 5. Né? Então, a gente pode aí estar variando no uso dos nossos óleos quando eu quero promover um enraizamento e o equilíbrio das emoções. Né? É muito interessante que a gente pensa muito no vetiver, porque é uma raiz. Ora, e a gente não pensa no lang-lang, mas ele, pela sua característica química, né, ele também é um óleo que vai estar promovendo esse enraizamento e o equilíbrio das emoções. Tá bom, gente? Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, e que vocês me perdoem, eu vou ter que voltar aqui um pouquinho, porque eu esqueci de falar isso aqui nos mono. Aqui. Percebam essa nomenclatura? Tudo termina com eno. Perceberam? Vamos ver os sesquiterpenos? Aqui. A maioria termina com eno. Então, isso já é uma característica química, tá, gente? A nomenclatura é uma característica química dessas moléculas. Logo, é uma forma da gente identificar quem são esses monoterpenos e sesquiterpenos. Eles terminam com eno. Então, quando a gente pega a composição química do óleo, se a palavrinha lá do principal componente químico terminar com eno, você já sabe que ele é um monoterpeno ou um sesquiterpeno, e aí a gente vai procurar saber se é um mono ou se é sesqui, tá bom? Dependendo do óleo em que ele esteja. Ora,
Óleos com altas concentrações de monoterpenos, frankincense, Douglas Fir, né, que é o abeto, o blue tense, que não tem no Brasil, mas tem em outros mercados, o limão, o laranja, né? Alta concentração de sesquiterpeno, lang-lang, pimenta preta, copaíba, melissa, gengibre, né? São fragrâncias geralmente agradáveis e percebam que, tanto tópico quanto internamente, o principal benefício, tá, é o benefício antioxidante. Tá bom? Aqui saiu uma palavrinha errada. No tópico, são benefícios antioxidantes para a pele e tecidos em geral. Tá? Então, eu tenho essa ação oxidante como uma ação marcante nesses monoterpenos e sesquiterpenos. Tá bom? Então, até agora, o que nós vimos? Esses compostos aromáticos, que são chamados de terpenos, eles são hidrocarbonetos, só são formados por carbono e hidrogênio, que são separados em monoterpenos ou sesquiterpenos, dependendo aí da quantidade de unidades de isopreno que eles possuem, tá bom? Agora, observem essas moléculas. E eu vou pedir para vocês abrirem os microfones. O que elas têm de diferente? Ai, 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 os desenhos é tudo diferente. Sim, mas nós vimos que os monoterpenos e os sesquiterpenos, ou seja, aqueles terpenos anteriores, eles eram formados só por dois tipos de átomos, carbono e hidrogênio. E agora? O oxigênio. Entrou o oxigênio. Né? Eu tenho um terceiro átomo aí diferente nessas moléculas, né? Que é basicamente o oxigênio. Dependendo se ele vem acompanhado de um hidrogênio, né? Que é esse OHzinho aqui, que a gente chama de hidroxila, ou não, ou se ele está numa dupla ligação com o carbono, não importa, ele é um elemento diferente nessas moléculas. Tá certo? Então, eu estou além dos monoterpenos. Deixou de ser um monoterpeno simples. Porque percebam que aqui eu tenho a estrutura de um monoterpeno, só que além desse monoterpeno, eu tenho agora um oxigênio com o hidrogênio grudado nessa moléculazinha aqui, né, que já muda a função da molécula. Vamos dar nome a essas moléculas? Esse aqui é o que caracteriza uma molécula que é chamada de álcool, é essa hidroxila. Percebam que aqui também eu tenho uma hidroxila, mas ela está grudada num anelzinho fechado, que é um benzeno, é também um componente aromático, tá certo? Já não é mais um álcool, por causa desse anel, é um fenol. Essa outra moléculazinha aqui é um aldeído, porque eu tenho essa dupla O com oxigênio num carbono de ponta de cadeia, que não está ligado a nenhum outro carbono, ele está ligado simplesmente a um hidrogênio, então ele é um aldeído, que é diferente desse aqui. Embora que eu tenha uma dupla O também, olha onde essa dupla O está na molécula. Está no meio da molécula, não está num carbono terminal. Por isso aqui é um aldeído, e eu botei o Ozinho maiúsculo no final da palavrinha, para a gente lembrar que está no final da molécula. Enquanto que a característica da cetona é ter também uma dupla O, né, uma ligação dupla com o oxigênio, mas essa dupla está no meio da minha molécula. Aqui, que molécula é essa? É um éster. O que é o éster? O éster é um tipo de álcool, mas não é um álcool sozinho. Percebam que essa molécula aqui tem uma hidroxila, então é um álcool, mas esse álcool fez uma ligação com o ácido carboxílico. Então, é esse ácido carboxílico mais esse álcool que dão origem a um éster.
Aqui tem uma carinha estranha, né? Mas é um óxido. Né? Qual é a diferença desse óxido para todas as outras moléculas? Percebam que o oxigênio ele não está fazendo parte de nenhum anelzinho no meio do anel. Esse oxigênio aqui ele já pertence ao anel aromático. Né? Então, ele pode ser chamado de óxido ou éter. E aqui tem uma outra molécula, que é o fenilpropanol. Ora, essas moléculas, né, esses grupinhos de oxigênio com hidrogênio ou não, a posição em que eles ocupam na molécula, vão estar dando origem a grupos funcionais. Um álcool é um grupo funcional, um fenol é um grupo funcional. Então, são terpenos que agora não são chamados pura e simplesmente de monoterpeno ou sesquiterpeno. Agora eu posso ter um monoterpeno álcool. E eu já sei que eu tenho um grupo funcional nesta molécula que caracteriza os álcools, né? E que eu tenho, então, alguém riscou aí a minha tela. Eu tenho, então, uma outra molécula, com uma outra função. Deixa de ser aquele monoterpeno e passa a ter uma reatividade maior. Né? Essa é a função dos grupos, que, em sua maioria, nos óleos essenciais, são oxigenados. Nós também podemos encontrar outros grupos funcionais, porque nós vimos lá no início que a gente também tem nitrogênio podendo participar dessas moléculas, a gente também tem um enxofre podendo participar da molécula, mas eles apresentam em bem menor quantidade, né? E nós vamos falar aqui dos principais grupos, que são esses grupos oxigenados, que são os que aparecem lá nas nossas rodas químicas, tá certo? Então, eles vão potencializar a ação, a função desse monoterpeno ou desse sesquiterpeno com esse oxigênio, tá bom? Aumenta a capacidade de reação desses óleos por causa do oxigênio. Né? Um oxigênio, comparado com carbono e hidrogênio, ele é um átomo mais eletronegativo, então ele aumenta essas reações, né, o poder das reações químicas com essas moléculas dos óleos essenciais. Tá bom? Então, vamos entender um pouquinho essas duas rodas dos monoterpenos. Então, percebam que no centro eu tenho, né, aqui indicado que eu estou trabalhando, então, com 2 unidades de isopreno, ou seja, eu estou com moléculas que são monoterpenos. Mas esses monoterpenos, nós acabamos de ver, que eles podem não ter grupos funcionais. Ou seja, ele é um monoterpeno naquela estruturazinha da união de 2 isoprenos e ponto. Ele é um hidrocarboneto. Ele só tem carbono e hidrogênio na sua molécula. Mas percebam, olha aqui, que na roda química nós temos também as representações desses grupos funcionais, desses grupos oxigenados. Então, quando eu tenho um monoterpeno aldeído, eu sei que deixou de ser uma cadeia de hidrocarboneto. Eu tenho agora um grupo funcional que é um aldeído. Eu tenho os fenóis, olha eles aqui. Ou seja, todos esses grupos que nós vimos, eles estão representados aqui nas rodas químicas. Né? Então, eu tenho quem é um monoterpeno puro? Nós vimos a bergamota, nós vimos a laranja, nós acabamos de falar sobre eles, que são os monoterpenos ricos em limoneno. Eu tenho outras substâncias químicas que terminam em eno, que são, então, a base do meu monoterpeno, que é o meu hidrocarboneto. Né? Agora, percebam uma coisa, uma outra característica desses grupos funcionais. Vamos lá. Álcool.
Qual é a palavrinha que está aqui? Mentol. Qual é a palavrinha que está aqui? Linalol. O que elas têm em comum? A terminação ol. Não é uma característica única dos álcools, mas também de outras moléculas que vêm a partir do álcool, que também tem aquele o hidrogênio com o oxigênio com o hidrogênio, mas tem uma característica a mais, como é o caso do fenol. A gente viu que tem o hidrogênio com o oxigênio, mas ele também está num anelzinho aromático, que é o fenol. Então, percebam que termina com ol, é eugenol, carvacrol, é o timol. Então, aqui, gente, nessa primeira, né, etapa, o que a gente vê é o tipo de terpeno, se é um monoterpeno ou se é um sesquiterpeno. Então, nós estamos vendo as duas rodas químicas dos monoterpenos, porque não cabe tudo numa só, né? E eles estão separados também por algumas funções diretas no sistema nervoso, tá certo? Então, eu tenho monoterpeno, monoterpeno, que está aqui, mas aqui nessa eu também tenho monoterpeno, monoterpeno. Por que esse está aqui e esse está aqui? Porque essa ação aqui desse limoneno, né, nesse óleo essencial, está me dando uma ação inspiradora. Nesses óleos essenciais, a minha função já é um pouquinho diferente, já é uma função restauradora, tá certo? Por quê? Porque normalmente os óleos eles são classificados pelos dois principais componentes químicos que eles possuem, né? E, obviamente, que é uma sinergia, né? Então, muitas das vezes, a gente vai ver o óleo sendo classificado como álcool, mas também podendo aparecer mais adiante, né, numa outra linha. Né? Então, por quê? Porque ele não tem 100% daquela molécula química. Então, a gente está, ora, referindo a um componente químico principal, ora, referindo ao segundo componente químico principal. Mas percebam que nós vamos ter éteres, olha lá, todos os que nós falamos antes. Éteres, que eu tenho aqui o 1,8 cineol, que também é conhecido como eugenol. Né? Nós temos os ésteres, percebam que é característica dos ésteres ter na nomenclatura a terminação ato, né? Eu já sei aí que é um ácido, né? Ó, salicilato, eu tenho ato, turjato, acetato, acetato de novo, acetato de novo, acetato de novo, acetato de novo, ou seja, é tudo éster. Essa nomenclatura é uma característica química do grupo funcional, tá certo? Vamos passar. Aqui a roda do sesquiterpeno. Então, nós também temos sesquiterpenos, né? Que nós já vimos, que tem lá as suas características comuns com os monoterpenos. Né? E percebam, de novo, a terminação eno. Eu já sei que não tem grupo funcional aqui. Né? Quem são esses óleos? O lang-lang, pimenta, copaíba, a erva cidreira. Qual é o efeito deles? Eles são calmantes. Né? Eu também tenho o cedro aqui, mas percebam que o cedro ele está dividido, olha lá que eu falei, dos principais componentes químicos. O cedro, ele tanto pode ser, ele tanto tem na sua composição química uma grande quantidade de um sesquiterpeno hidrocarboneto, que não tem grupo funcional, mas ele também tem moléculas que têm um grupo funcional chamada álcool, que é o cedrol. Né? Percebam que o cedrol não é exclusivo do cedro, né? Ou seja, o cedrol não, os álcools. Né? Nós temos o santalol, aqui o cushimol, que é o do vetiver, aqui o cedrol de novo aparecendo, o patchouli, temos aqui esse palavrão aqui que termina com ona, mas que já é uma cetona, eu já sei, termina com ona, é cetona. Nardo, então vai ter
uma outra função no meu organismo, diferente dos álcools, diferente dos ésteres, diferente dos hidrocarbonetos. Tá certo? Então, cada grupo funcional desse vai estar podendo potencializar a função desses óleos essenciais. Tá bom? Então, quais são os óleos com uma alta concentração de monoterpenos álcools? Melaleuca, gerânio, coentro, que é o coriander, o manjericão e o lavanda. Tá? Quais são os 6 quiterpenos álcools? Sândalo, vetiver, cedro e patchouli. A gente acabou de ver. Né? Todos eles, gente, todos eles, tá? Vão ter aromas relaxantes, vão ajudar a acalmar sentimentos de ansiedade. Tá? Ana, o melaleuca ajuda a acalmar? Sim, ajuda. Ajuda a acalmar. Porque a gente fala assim, a gente não usa muito melaleuca aromaticamente. Engano seu, porque na hora que você está manipulando, por exemplo, aqui ó, no seu rosto, pertinho da via inalatória, você vai estar inalando essas moléculas. E eles também têm um sentimento, né? Podem acalmar sentimentos de ansiedade. Normalmente a gente pensa na lavanda, né? A gente pensa no Serenity, porque sabe que tem lavanda e outros óleos, mas a gente não pensa no melaleuca. Né? Então, gente, é para isso aí que servem as rodas químicas. Né? Um dos objetivos é a gente estar conhecendo que os álcools, aromaticamente, tanto faz se ele é monoterpeno ou se ele é sesquiterpeno, ele vai estar ajudando a acalmar sentimentos de ansiedade. Né? Topicamente, tem atividade repelente, propriedades de limpeza, ajuda a pele a ter uma aparência jovial e limpa. Tá? Internamente, a gente sabe que não são todos os óleos, são os que estão ali com asterisco no Brasil. Né? A gente só pode ingerir lavanda, manjericão e coentro, são os aromas naturais. Né? Apoio de sistema circulatório e acalma sistema nervoso. Os 3, sim, os 3, por uma característica química das moléculas que estão em maior concentração nesses óleos essenciais. Tá bom? Monoterpenos cetonas. Quais são os óleos que têm uma maior concentração das cetonas? É o hortelã e o hortelã-pimenta. É o spearmint, que está ainda em promoção aí até o final do mês, né, com mais 10% de desconto, e o peppermint. Quem são os 6 quiterpenos cetonas? É o nardo e o frankincense. Uso aromático, energizante e edificante. Outros podem ter aí, né, a parte de estabilização. A gente sabe muito bem que o frankincense tem essa propriedade, né, de estar aí fazendo uma conexão do sistema nervoso saudável, e certas cetonas também podem apoiar a abertura das vias aéreas. A gente vê isso claramente nos hortelãs, né? Mas isso significa que o frankincense não tem esse poder? Tem, gente. Por quê? Porque ele tem cetona na sua composição química. Tá? Também tem propriedades repelentes, também ajudam a manter uma pele com aparência limpa, assim como os álcools. Né? E de forma interna, que é só o hortelã-pimenta e o frankincense para a gente aqui no Brasil. Né? Nós vamos poder estar, a maioria, favorecendo o funcionamento do sistema digestório, de toda a parte gastrointestinal e do sistema nervoso. Tá bom? Então, se eu não tenho um frankincense, faço uso do nardo. Se eu não tenho hortelã-pimenta, faço uso do hortelã. Claro que aí, de acordo com as suas devidas vias, né? Porque aí a gente sabe que hortelã-pimenta eu vou ingerir, mas o hortelã não, né? Óleos com altas concentrações de monoterpenos éteres. Eucalipto, cardamomo e alecrim. Tá certo? Esses são os principais. Mas a gente também encontra monoterpenos éteres no peppermint, que é o hortelã-pimenta, e no tomilho, mas em bem menor quantidade. Enquanto que
no eucalipto eu chego aí a, acho que é 75%, tanto no peppermint quanto no tomilho, eu estou trabalhando numa faixa de 10% de monoterpenos éteres. Então, obviamente que a ação vai ser bem menor. E nos sesquiterpenos eu tenho a mirra como a principal representante, né? E o vetiver em menor concentração desses éteres na sua composição química, né? Todos eles, gente, é éter, né? É um éter, tem lá um éter, uma molécula éter na sua composição química, eles vão ser calmantes para as emoções, vão promover sentimentos de clareza e vão apoiar as vias aéreas. Topicamente, de novo, propriedade de limpeza das superfícies, ajuda a melhorar a aparência da pele. Percebem que todos os óleos ajudam com a pele? Né? Todos eles, topicamente, têm uma propriedade de melhorar a aparência da pele. Que maravilha! Né? Muitas das vezes eu fico refém de um óleo, achando que ele não vai poder estar ajudando a minha pele, e, no entanto, até agora, todos esses óleos estão me dando aí um apoio à aparência da pele. Né? Internamente, aí a gente tem as variantes, tá certo? Alguns são antioxidantes, outros vão estar podendo apoiar o sistema imunológico, então a gente sabe que nem todos vão poder ser recomendados para uso interno, como o eucalipto, por exemplo, né? Então, gente, o vetiver, né, a própria mirra, então aí é de caso a caso, né? Agora, uma coisa muito interessante, né, que eu particularmente acho, é que percebam que há uma variação, né, um pouquinho maior dessas funcionalidades quando a gente fala de uso interno. Aí sim depende do óleo, pode ter um principal, pode ter um menos, como agora, por exemplo, alguns éteres fornecem, então não significa que sejam todos. Então a gente vai ter que buscar a funcionalidade do órgão, do óleo individualmente. Por quê? Porque a gente sabe que os óleos, quando a via de administração é a via interna, passa por todo um processo de metabolismo que vai, obviamente, estar influenciando nessa ação dentro do nosso organismo, tá bom, gente? Mas nós não vamos falar disso hoje. Fenóis. Os fenóis nós não temos mais, os sesquiterpenos acabaram, tá? Os grupos funcionais dos sesquiterpenos já foram. Agora nós vamos continuar só com os monoterpenos, né? Então, nós temos os fenóis, então todos os fenóis são monoterpênicos, né? Orégano, cravo, tomilho, tá? É tudo monoterpeno, é tudo 10, molécula lá de 10 carbono, que tem aquele anelzinho, que tem a minha hidroxila, tá bom? E quais são os principais efeitos na saúde? Protege contra ameaças sazonais, são antioxidantes, aí, obviamente, mantendo aquela característica, né, dos monoterpenos, e também são repelentes de inseto. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado, a gente já sabe com os fenóis, porque eles são dermocáusticos, então a gente tem que ter cuidado ao usar esses óleos topicamente, né? Tem que aumentar a diluição. Mas isso não significa que a gente não possa usar, né? Aumentando a diluição, tendo segurança no uso, eles têm excelentes propriedades de limpeza da pele. Tá? Internamente, olha lá, ó, a gama de função dos fenóis no nosso corpo, né? Tem propriedades antioxidantes, apoiam o funcionamento adequado do sistema cardiovascular, circulatório, digestivo, gastrointestinal, imunológico, nervoso e respiratório, ou seja, basicamente todos, né? Então, os fenóis são excelentes para o nosso corpo.
tá? E aromaticamente eles têm uma ação revigorante. Eu, particularmente, não gosto muito do cheiro do orégano, mas tem gente que gosta, beleza, coloca num difusor lá, meia gotinha, e vamos lá, para essas propriedades, né, de energia para o corpo, né, estando ali no difusor. Monoterpenos aldeídos. Aldeídos também nós não temos na roda dos sesquiterpenos, apenas dos monoterpenos. Por isso que os monoterpenos têm duas rodas, tá, gente? Eles são os terpenos que mais se ligam a esses grupos funcionais, que mais sofrem modificações nesses, tendo, né, a presença desses grupos funcionais oxigenados, tá? Então, nós temos aí a cássia, o capim-limão, canela, cilantro, a melissa. Olha lá qual é uma característica do nome, dos principais constituintes, para eu identificar que é um aldeído na minha molécula. Ou traz a palavra aldeído na molécula, como a gente está vendo ali no primeiro exemplo da cássia, cinamaldeído, benzaldeído. Já sei que tem um grupo funcional aí que é o aldeído. Geranial, neral, decenal, geranial. Tudo termina com al, de aldeído. Então, eu já sei que eu tenho o grupo funcional aldeído nesse óleo essencial. Tá bom? Principais efeitos na saúde: protege contra ameaças ambientais, são calmantes para as emoções, ajuda a apoiar a função gastrointestinal e digestão saudáveis. Quem são esses óleos que ajudam a apoiar a função gastrointestinal e a digestão saudável? Está aqui, é o que tem o número 3. É o meu cilantro e o meu capim-limão. Quem pode me proteger contra as ameaças ambientais? É a cássia, é a canela, é a melissa, né? Aqui a gente sabe que tem uma diferençazinha, né? Que aqui é o cinnamon bark, tá? Ok, pessoal. E o melissa aqui fica como exclusivo? Não, não é exclusivo, não. Tem a cássia aqui, ó, que é calmante para as emoções. Nós não temos o melissa no Brasil, mas nós temos a canela cássia, né? Que também pode nos ajudar a acalmar as emoções. Então, eles são calmantes, relaxantes e protetores, né? Topicamente, vão poder reduzir o aparecimento de manchas, manter a pele com aparência saudável, apoiar a saúde e higiene bucal e fornecer uma sensação de aquecimento para a pele. Não é à toa que eles estão lá, né? Principalmente a cássia está lá no nosso bonitinho, é a canela, no nosso On-Guard, né? Saúde e higiene bucal, que a gente tanta fala, né? Para poder fazer aí um bochecho com o On-Guard, está lá no nosso creme dental, né? Uma riqueza de aldeído, né? Internamente, olha a riqueza, né? Saúde cardiovascular, digestiva, imunológica e nervosa, né? E alguns podem estar ajudando aí toda essa parte de metabolismo saudável. O que é o metabolismo? É o conjunto das reações químicas que nós fazemos no nosso corpo, né? Metabolismo é isso. Falou de metabolismo, lembra de reação química. Tanto faz se a gente está construindo molécula ou se a gente está destruindo molécula, está quebrando molécula, está fazendo a digestão de moléculas. Não importa, é metabolismo. E tanto para construir como para destruir, eu preciso de reação química. E o conjunto de todas essas reações químicas que nós fazemos é o que nós chamamos de metabolismo. Então, manter um metabolismo saudável, caramba, é tudo que eu quero, né? É ter um equilíbrio nas minhas reações químicas orgânicas, tá bom? Aqui os monoterpenos ésteres, né? Principais efeitos na saúde, né? Calmantes, relaxantes, equilibrantes, sobre o humor, né?
Reduz a aparência de manchas na pele também, igualzinho a gente viu aqui agora, atrás nos aldeídos, que também trabalhava mancha na pele, né? Proporciona uma sensação calmante e quente quando aplicado topicamente. Essa característica é única do Intergreen, tá certo? O Burst nós não temos aqui no Brasil, né? Que é o Bétula. E são os dois óleos essenciais, né, tanto o Intergreen quanto a Bétula, que são assim praticamente formados e constituídos por um único tipo de molécula, que é o monoterpeno éster, que é o salicilato de metila. O Intergreen, né, esse salicilato de metila, ele é super utilizado em cremes de massagens relaxantes, em spas, né? Em cremes para, né, de trabalho na fisioterapia, de trabalho na massoterapia, né? Por causa desse salicilato de metila. Então, se eu estou em casa, estou querendo, né, dar uma relaxada, gente, tem que ter Intergreen. É uma propriedade calmante maravilhosa. Normalmente a gente gosta muito de usar a lavanda, mas a lavanda é muito mais analgésica do que calmante, né? Então, vamos pensar, quando pensar em calmante de corpo, eu estou a fim de relaxar a musculatura, eu estou a fim de ter aquele um conforto, né, dos meus músculos, das minhas articulações, eu vou trabalhar com o Intergreen, tá certo? Ah, é o único? Não, é o único para essa sensação calmante quando aplicado topicamente. Mas, na propriedade calmante, eu também tenho o camomila romana, que a gente sabe que é um excelente calmante, né? O clarissage, que é rico em acetato de linalil, né? O lavanda, também rico em acetato de linalil, né? Então, percebam, olha, que eles têm as variações aqui, né, da quantidade desses monoterpenos ésteres nos óleos, e, obviamente, que essa quantidade vai estar influenciando nas suas funcionalidades, tá certo? Quando usados aromaticamente, então, relaxante, calmante e equilibrante. Tópico, ajudam a rejuvenescer a pele, olha aí nosso elixir, né, da juventude, né? Acalma os tecidos, protege contra certos tipos de ameaças ambientais também. Usados internamente, vai variar de caso a caso, porque a gente sabe que nem todos esses monoterpenos ésteres podem ser ingeridos, camomila romana não pode, Intergreen não pode, o clarissage não pode. Ou seja, daquela relação ali, se eu não me engano, só tem a lavanda que pode ser ingerida, tá certo? Mas a gente sabe que isso é uma questão, muitas das vezes, do Brasil, né? Mas, então, esses ésteres, alguns ésteres, também podem apoiar a saúde cardiovascular, imunológica, nervosa, sistemas digestivos, e alguns, independentemente de serem no Brasil ou não, eles não são recomendados para uso interno. Nós ainda temos uma última classe, que é a classe dos fenilpropenos. Esses fenilpropenos, eles não aparecem em muitos óleos, tá certo? Eles são mais restritos, né, a uma quantidade de óleo que são só apenas esses óleos aí. E nas rodas químicas nós só vamos encontrar o fenel, que é o fucho, que é a erva doce, sendo referenciada na roda química. Por quê? Porque nós não temos a comercialização do anis, nem do anis estrelado aqui no Brasil, né? E eu não sei se tem lá fora também, mas normalmente eles entram nos blends. A gente sabe que Zengeste, por exemplo, é rico em anis estrelado, tá certo? Então, eles ainda assim são fortes componentes químicos do fenel e também tem em menor quantidade no manjericão. A gente também encontra monoterpenos, fenilpropenos no manjericão. Tá? São energizantes,
saúde e aparência da pele, saúde de sistema cardiovascular e circulatório, tá bom? Muitas das vezes a gente pensa muito para sistema circulatório no cipreste, né? E esquece que tem outros óleos aí que também podem estar incentivando e apoiando o sistema cardiovascular e circulatório. Gente, obrigada. Espero ter contribuído e ajudado, né, para a gente conhecer um pouquinho mais dessas rodas químicas, né? Eu vou parar aqui de compartilhar a tela, desculpa, eu estou aqui um pouquinho enrolada. Se eu puder responder a perguntas, estou à disposição. Podem abrir os microfones. Ai, 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 ai. Todo mundo entendeu tudo, né, gente? Minha cabeça está pegando fogo. É uma aula um pouco densa, mas eu acho que é tão importante a gente ter esse tipo de conteúdo, assim, não é como se eu fosse aprender isso tudo hoje, a gente faz algumas anotações, mas é legal ver e rever, porque é aos pouquinhos, é muito fora da minha área, né? Eu, como professora de inglês, por exemplo, eu fico vendo aquilo e falo, gente, vai fritar minha cabeça, mas ao mesmo tempo é tão importante a gente ver e mais um pouquinho, né? E eu acho que todo mundo ficou bem impressionado de conhecer um pouquinho mais sobre esses óleos que a gente viu ali. A gente usa e não sabe, né? Então a gente ganha um pouquinho mais de argumento na hora de convencer uma pessoa por que ela vai querer o brinde desse mês, por exemplo, que é a toranja, né? É importante a gente estar em contato. Não vou, com certeza, gravar tudo que eu gostaria, mas né, a aula foi maravilhosa. Essa aula vai estar gravada, a gente pode rever, quanto mais, né? Ver mais a gente vai entender, porque quando a gente começa a colocar em diferentes, né? Que nem a Ana fez, e começa a entender aquela roda um pouquinho melhor, tenho certeza que quando a gente olhar a roda, agora eu me lembro, mano, serpeno, eita, até minha língua enrolou. Mas muito bom. Aninha, muito, muito, muito obrigada. Você é demais, excelente didática, excelente professora. Eu acho que escutar uma química aqui animada do jeito que foi muito legal. Muito, muito, muito obrigada. Só falando um pouquinho para a Edna, acho que é Edma, né? Adna. Adna, desculpa. Adna, eu estou há 1 ano estudando e ainda não sei. É isso mesmo, a gente, né, fica em contato e cada hora absorve mais um pouquinho, né? É muito legal. Exatamente, mas eu também gostaria de chamar a atenção para uma coisa. Todo o material utilizado na aula veio da doTERRA. Isso é muito precioso. Isso é muito legal. A doTERRA, ela disponibiliza esse material de conhecimento. A gente tem e-book, né? Não é o e-book. Química dos óleos essenciais, no próprio back office. Você vai lá nos cursos, vai no e-books e põe Química dos óleos essenciais e tem mais estudo. Cris, estou te vendo aí, Cris! Ai, era isso que eu ia te perguntar, Ana. Esse material visual vai estar disponível para a gente? Não, porque ele está tão organizadinho assim. Aí fica a critério da Bernadette. Sim. Eu passo a aula e se a Ana passar os slides, a gente passa também. A gente muito legal. Pode salvar em PDF. Né? Tá bom. A gente vai disponibilizar tudo para essas curiosas aprenderem da química. Aí daqui a pouco está dando aula junto com a Aninha. Porque fica melhor depois da aula rever, né? Está muito organizadinho. Exatamente, a gente passa. Essa Ana é demais, gente. Olha,
Um grande beijo, muito obrigada. Vamos entender por que os óleos essenciais funcionam no nosso corpo, porque é tudo química, não é? E entra e já sabe. Posso só falar mais uma coisinha que eu acho Claro muito que sim. importante, só para a gente fechar essa Tá bom. química, né? Que eu não botei em slide porque eu não acho que isso aí é tema para outra aula, tal, mas Já está convidada. mas por que é tão importante a gente saber que um óleo essencial, ele tem, não é só carbono e hidrogênio, e que ali tem um oxigênio, e que entra um benzeno. Por que isso é tão importante? Aquela roda química é tão importante? Porque, gente, todas as moléculas dos óleos essenciais, elas vão precisar ser metabolizadas no nosso corpo, né? E esses grupos funcionais, eles, como nós falamos que eles aumentam essas propriedades das funções, eles também vão poder reagir em determinados ambientes internos do nosso corpo, por essas características químicas. Por exemplo, a gente sabe que os álcools, eles são ácidos. Então, eles têm uma grande atração por meio ácido. Então, onde melhor vai se dar o metabolismo desses monoterpenos álcools? No estômago, que é extremamente ácido, quando eu faço uso interno. Agora, o intestino, ele já é um pouquinho mais básico. Então, onde eu vou ter um maior metabolismo dos óleos essenciais que não são tão ácidos assim, que já se comportam como uma base no nosso corpo? Aí a gente já vai ter uma maior até absorção no trato intestinal, no duodeno. Então, isso é fundamental. Quando a gente consegue, né, que eu estou estudando, tá, gente? Mas quando a gente consegue fazer esse link, né, da química com o metabolismo, gente, é maravilhoso. É uma coisa apaixonante. Por isso que eu estou cada vez mais apaixonada por esses óleos essenciais, porque influencia também na forma como você vai eliminar, na forma como você vai usar. Então, essa roda química, gente, ela é o início de um universo. Estudem essa roda química, né? Estudem lá quais são os óleos que são monoterpenos álcools. Tenham impresso numa agendazinha. Se alguém, de repente, você quer ajudar uma pessoa, te faz uma pergunta, tenha no celular para você poder consultar. Puxa, qual o óleo que eu vou poder estar ajudando aqui a fulana de tal? Então, isso é sensacional, não só para a gente, como para a gente poder estar ajudando outras pessoas também. Né? Legal. Obrigada, Aninha. Olha ali, empolgação contagiante. Essa Aninha é demais. Obrigada. Vamos até gostar de química agora. De hoje em diante, vamos adorar. Eu espero não ter pegado pesado na química. Você viu que eu mostrei bem pouca química, né? Imagina. Essa Aninha tem um curso aí, ó, de 3 dias. Vamos ver. Cada dia a gente vai aprendendo mais. Mas eu vou disponibilizar também as rodas, que é fácil de você tirar foto e guardar no celular, tá bom? Um grande beijo para todos vocês. Adorei de ver vocês. E um grande Obrigada, Beth, pela oportunidade. Obrigada aí a todos que participaram. Espero ter ajudado. Tá Com bom? certeza. E não complicado. Aí tá difícil, Aninha, já pedi muito. Obrigada, querida. Um beijo. Tchau, querida. Tchau, tchau.